mesmo, então eu discordo, eu tenho um grande respeito pelo professor Lawrence Puntel, acho um gênio, mas eu não concordo com a ideia dele de que a filosofia é um discurso sistemático. A filosofia não é um tipo de discurso, de maneira alguma. A filosofia é uma atividade interior. Quando ela se transforma em discurso, ela já está exteriorizada, e o que ela exterioriza é só uma parcela ínfima daquilo que ela realizou interiormente. A filosofia de Sócrates está na consciência de Sócrates. O que ele explicou para os alunos é só um pedacinho disso aí. Então, a filosofia é sempre um aprimoramento da confiança, da consciência, uma busca da unidade possível do conhecimento. Portanto, não se trata da unidade substancial do conhecimento, mas da unidade apenas acessível a um determinado indivíduo, que é o filósofo. Santo Tomás de Aquino tinha uma claríssima consciência de que a filosofia é uma atividade interminável, e de que ela é uma atividade e não uma doutrina. Por quê? Você veja que, nos últimos dias da vida dele, ele disse, perto das coisas que eu tenho percebido esses dias, tudo que eu escrevi antes é palha. Você está entendendo? Quer dizer, ele vinha crescendo, ampliando, chega um ponto que ele não consegue mais expressar aquilo. Então, isso é a filosofia, isso é a busca da consciência. Mesmo que você não consiga expressar. Os grandes momentos do ensino da filosofia são os momentos em que tinha um filósofo vivo filosofando na frente dos alunos. Quer dizer, não era a doutrina que ele passava pronta, senão bastaria ele escrever um livro e está resolvido o problema. Claro. Eu tive a sorte de conhecer um filósofo desse. O padre Stanislau Lazanz era um filósofo de verdade. Tá certo? E eu não sei qual doutrina ele ensinou, eu sei que eu vi o padre filosofando um tempão. E o senhor aprendeu, é claro, né? Não com os livros escritos, mas empiricamente vendo ao vivo tudo isso. Claro, eu peguei o jeitão do padre, tá entendendo? Eu vi ele fazer isso e eu falei para mim, é isso que eu quero fazer. Tá entendendo? Então não se trata absolutamente de uma carreira de filósofo, filosofia como profissão. Eu acho uma obscenidade considerar a filosofia uma profissão. Né? Ela só é uma profissão no sentido de uma profissão de fé, quer dizer, você tem fé no poder da consciência humana, tem fé no poder do conhecimento e tem fé na misericórdia divina que vai esclarecer os pontos que você pedir. É isso? Só nesse sentido que é uma doutrina. É isso? Agora, a filosofia é só nesse sentido que ela é uma profissão, mas não é profissão no sentido atual da palavra profissão. É uma coisa que você professa, e não uma atividade feita para você ganhar dinheiro com um chefe numa instituição, etc. Tudo isso, eu acho a organização da filosofia moderna ridícula. Porque você vira, a filosofia alcançou um auge no século XIII. Esse foi o esplendor da escolástica. Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, São Boaventura, é um negócio espetacular. Depois começou a virar bagunça. Quando começou a virar bagunça? Quando criaram os estatutos da Universidade de Paris. Regulamentou o negócio, burocratizou, começou a dançar. O que aconteceu? Começou a aparecer uma filosofia fora da universidade. Descartes não era professor universitário, né? Leibniz não era professor universitário, e assim por diante. Começa a aparecer uma filosofia extra-universitária e anti-universitária, tá certo? Então, essa filosofia informal, de fora da universidade, salvou a filosofia, porque a filosofia da universidade estava decaindo. Está entendendo? Claro. Então, isso aí, se você acompanhar a história, você vai ver que existem momentos de florescimento da filosofia dentro da universidade e depois fora da universidade. Isso acontece o tempo todo. Agora, esse pessoal da mídia brasileira e os acadêmicos brasileiros não sabem disso, porque eles não estudam a história da filosofia. Então, eles acham que a filosofia tem que ser sempre dentro da universidade, besteira. Se fosse assim, a filosofia teria acabado no século XV. Você vê, também na Alemanha, teve no começo, entre os fins do século XVIII e o começo do século XIX, teve um florescimento imenso da filosofia universitária, tá certo? Mas, logo depois, o que acontece? Começa a aparecer filósofos fora da universidade, inclusive Karl Marx. Qual era a profissão de Karl Marx? Karl Marx nunca foi professor universitário, ele era jornalista, como eu. Né? E depois aparece Nietzsche. Nietzsche, formalmente, era professor universitário, mas era apenas uma sinecura que foi arrumada para ele pelo seu amigo Jacob Burckhardt, o historiador. E ele, como professor universitário, não fazia nada. Né? Até que um dia o Burckhardt falou, pelo amor de Deus, você tem que escrever alguma tesezinha universitária, pelo menos para
salvar as aparências. Então, Nietzsche não foi propriamente um professor universitário, e assim por diante. Né? Depois volta a ter um florescimento universitário. É normal, uma dialética. Né? Você vê, por exemplo, quando eu publiquei o meu livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía nenhum livro sobre Aristóteles no Brasil. Como é possível um treco desse? Quando você vê a bibliografia sobre Aristóteles que tem no mundo, é um negócio gigantesco. Aristóteles acho que ainda é um dos filósofos, dos autores mais lidos e estudados no mundo inteiro. A bibliografia aristotélica não para de crescer todo dia. E no Brasil não tinha absolutamente nada. Nada. No Brasil é tudo fingido. No Brasil é só teatro. Né? É tudo carnaval, você está entendendo? Não é uma coisa séria. São pessoas que querem o quê? Eles querem fazer uma carreira universitária. Eles não estão buscando conhecimento. Né? Eu tenho uma filha que estudou História na USP, e falei, como é que está o curso? Ela disse, olha, está até regulamentar, mas acontece o seguinte, lá não existe desejo de conhecimento. Existe apenas o cumprimento da obrigação burocrática. Então, não tem, vamos dizer, a paixão pelo conhecimento, que é a coisa básica. Né? Então, o pessoal, como não tem isso, então eles tentam preencher a vida dele com uma encenação, tendo parecer importantes, falam de uma maneira totalmente artificiosa, falsa, posada. Né? Eu não aguento ouvir falar esses caras. Eu pego um professor universitário, eu não aguento ouvir mais de 10 minutos, dá vontade de bater, rapaz. Porque é tudo usado. Eles não falam como gente. Eles falam como se fossem robôs. Né? Robô programadinho para parecer bonito. Tem que parecer muito educado, em primeiro lugar. Né? Quer dizer, sofisticado. Nunca falam um palavrãozinho, nunca mandam ninguém tomar no cu. Né? Eles adoram o Lula. O Lula manda todo mundo tomar no cu. E eles cultuam o Lula. Mas eles têm que ser educadinhos. Né? Então, eles podem fazer espetáculo onde um enfia o dedo no cu do outro, mas não pode falar a palavra cu. Porque daí ofende, né? Pois ofende a honra, né? Agora, enfiar o dedo no cu não ofende a honra de ninguém. Exatamente. Quer dizer, o que é isso, gente? Aonde nós estamos? Isso aqui virou um hospício. Né? Virou. O Brasil já é um hospício.